Eu quero convidar você nesse momento a ler comigo a palavra do Senhor que se encontra em Malaquias capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 2, até o verso 4 de Malaquias capítulo 1. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei todas as montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Verso 4 agora diz assim: embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu derrubarei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença por meio da Tua palavra e clamamos ao Senhor que a voz do Teu Espírito seja liberada sobre nós, Pai. Pai Santo, apaga as nossas iniquidades e transgressões, apaga todos os nossos pecados, Pai, da porta ao altar, em cada casa, cada família que está diante dessa transmissão, que venha a purificação do Senhor, e que a Tua palavra flua sobre nós, Pai. Senhor, não queremos, Pai, que haja qualquer barreira entre nós e o Senhor, por isso clamamos por Tua infinita misericórdia. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos que a voz da minha natureza, a voz da minha vontade, seja anulada, para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, exclusivamente a voz do Teu Santo Espírito, Pai. Assim nós seremos transformados e experimentaremos toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a confiança que nós temos, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele se inicia no verso 2, com uma afirmação de Deus. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Isso é maravilhoso demais, saber que Deus nos ama. É maravilhoso demais, nós conhecemos, nós sabemos, João 3,16, e Deus de fato manifestou esse amor maravilhoso sobre cada um de nós, e nós podemos desfrutar do amor de Deus. Mas como entender o amor de Deus no meio dos nossos problemas, no meio das nossas dificuldades? Como entender o amor de Deus no meio das lutas que você está enfrentando? Como entender o amor de Deus quando você luta tanto contra um pecado e esse pecado vive te rodeando e você vive caindo e falhando nesse mesmo pecado? Como entender o amor de Deus? Como entender por que Deus não remove logo esse pecado de você? Ou por que Deus não remove logo essa luta, essa dificuldade, essa doença, esse problema que você está vivendo, que tão de perto te pressiona? Como entender o amor de Deus no meio dos problemas e das dificuldades da vida? E mais, como entender o amor de Deus no meio de tudo que o mundo está vivendo? Como entender esse amor? Como entender o amor de Deus no meio da crise global que nós estamos vivendo? Então eu inicio essa mensagem fazendo duas perguntas para você. A primeira delas é: mas se Deus me ama, por que Ele permite tantas lutas, tantos problemas? E a segunda delas é: e se Deus nos ama, por que Ele permite tudo o que o mundo está vivendo? Irmãos, essa é a pergunta que talvez permeie o teu coração e o de muitas outras pessoas, mas também era a pergunta que ecoou até os céus nos tempos de Malaquias. Veja o verso 2 na parte B diz: mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? De que maneira nos amaste? Então Deus, Ele dá uma resposta que parece meio sem sentido, porque Ele responde com uma pergunta. E a pergunta que Deus faz é: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. E para nós entendermos, para nós conseguirmos enxergar e entender o mundo e tudo que o mundo está vivendo, a nossa vida e todos os problemas que nós enfrentamos, enxergando o amor de Deus em tudo isso, nós precisamos entender um pouco dessa história
de Esaú e Jacó. Porque a resposta de Deus para a pergunta da humanidade naqueles tempos, em que tem nos amado, foi essa: Jacó e Esaú não eram dois irmãos que nasceram da mesma mulher e eu não amei a um e rejeitei a outro? Então quem foi Jacó e quem foi Esaú? Nós precisamos observar, antes de chegar a esses dois, quem foi o avô deles. Abraão foi o avô desses dois homens. E Abraão gerou um filho chamado Isaque, o pai de Jacó e de Esaú. E Isaque se casou com uma mulher chamada Rebeca. E aqui nós temos que aprender uma lição poderosa, que é parte do Evangelho, que na verdade é talvez uma mola, talvez uma força motriz do Evangelho. Abraão é a representação de Deus o Pai. Isaque foi a representação de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quem conhece a história de Abraão, Isaque e da família patriarcal ali, você sabe muito bem que um dia Abraão mandou que um dos seus servos fosse até uma terra distante para poder encontrar uma esposa para Isaque. E quando ele enviou esse servo encontrou Rebeca e trouxe Rebeca para Isaque. Abraão representa Deus o Pai, Isaque representa Jesus Cristo, Deus o Filho. E aquele servo que foi buscar uma esposa distante representa o Espírito Santo de Deus, que veio buscar uma noiva distante, que estava distante de Deus, uma noiva numa terra distante. O Espírito Santo veio para nos resgatar, para nos levar até Cristo Jesus, o nosso Senhor, o noivo da igreja. Rebeca, então, sem dúvidas, é a representação da igreja. Rebeca era sem dúvidas a sombra, a representação do que a igreja seria. E no ventre de Rebeca foi gerado dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são a representação exata de quem nós somos. Um representa a nossa natureza pecaminosa, carnal e decaída da glória de Deus, e o outro representa a nossa natureza que era rebelde, o nosso espírito, nossa alma que era rebelde, mas foi dominado pelo Senhor. Quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus então transformou Jacó, assim como Ele transformou a minha e a sua alma. Aleluia! Então Esaú representa a nossa carne pecaminosa e distante de Deus, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. E Jacó representa o nosso espírito, nossa alma, que distante estava de Deus, mas foi dominada pelo Senhor, no nosso encontro com Cristo Jesus. Aleluia. Agora sabe o que é interessante? Eu repito isso aqui há muitos anos, e por muitas vezes eu já falei. Nasceu Esaú, cresceu Esaú e morreu Esaú. Mas Jacó, nasceu Jacó, cresceu Jacó e morreu Israel. Ele foi transformado por Deus no encontro que ele teve com Deus. Agora é interessante também observar que se Jacó foi transformado em Israel, e a descendência de Jacó passou a ser chamada de israelitas, do povo de Israel, o país recebeu o nome desse homem, e esse nome significa príncipe de Deus. Aquele que era um mentiroso, enganador, suplantador, passou a se chamar filho de Deus. E Deus disse que o mais velho, o primogênito, o mais velho serviria ao mais novo. E aí eu pergunto para você, qual natureza nasceu primeiro em você? A natureza da carne ou a natureza do Espírito? Quando nós nascemos distante da glória de Deus, nós nascemos afastados da glória. Quando nós nascemos, não tínhamos sobre nós o Espírito Santo de Deus, nós não tínhamos sobre nós Cristo Jesus o Senhor, nosso espírito, nossa alma ainda não tinha sido dominada pelo Senhor e pela glória dele. Então a nossa carne nasceu primeiro. Quando nós nascemos do fruto do homem e da mulher, quando nós nascemos seres carnais. Mas então um dia tivemos um encontro com Jesus Cristo nosso Senhor, e então Jesus fez uma obra poderosa em nós.
E agora, se a Bíblia disse, o próprio Deus disse que o mais velho serviria ao mais novo, não há como você dizer, a carne é fraca, então por isso eu cedo ao pecado, porque a carne me domina. Não, a ordem de Deus foi, o mais velho, que nasceu primeiro, vai servir ao mais novo. Pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Aleluia, aleluia. A nossa carne tem que se submeter, ser subjugada ao nosso espírito. A nossa carne não tem autoridade, não pode ter autoridade sobre o nosso espírito. Mas veja, a palavra de Deus diz que dentro de nós militam duas forças. Em Gálatas fala sobre isso. Dentro de nós duas forças lutam para tentar tomar o domínio do nosso ser: a carne e o espírito. E a Bíblia diz que essas duas forças lutam para nos dominar. Mas queridos, a Bíblia diz que se nós nos inclinarmos para as coisas da carne, nós estamos nos inclinando para aquilo que vai nos conduzir à morte. Mas se nos inclinamos para o Espírito, estamos nos inclinando para aquilo que vai produzir em nós vida. Esaú, você se lembra muito bem, ele trocou o direito dele de primogênito. Ele seria o principal herdeiro de toda a herança do pai, mas ele trocou o direito dele de herdeiro por um prato de lentilha, para saciar o apetite da carne dele. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Ele trocou o direito dele de filho, de primogênito, de herdeiro de tudo do pai. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que sem dúvida Esaú é a representação da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, que trocou o direito de primogenitura por algo a comer. Porque quando vamos ao Gênesis, vemos exatamente isso. Adão tinha tudo em Deus, tudo em Deus, tudo em Deus, mas ele trocou o direito de tudo que ele tinha em Deus por uma fruta, por um fruto a comer. E ele abriu mão de tudo que ele tinha em Deus por isso, pela desobediência, por colocar de lado a ordem de Deus, para saciar o apetite da carne. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós vemos que a descendência de Jacó se tornou israelitas. O país se tornou Israel, em representação ao príncipe de Deus. Agora, quando nós olhamos para Esaú e o povo dele, o povo de Esaú passou a ser chamado de Edom. E eu não sei se você sabe qual o significado do nome Edom. Edom tem o mesmo significado de Adão. Significa terra vermelha, barro vermelho. Olha, quando Esaú trocou o direito dele de primogenitura por um prato de lentilha, para comer algo que iria saciar o seu apetite momentâneo, a sua carne, Deus transformou a descendência dele em Edom, e Deus passou a chamar ele de Adão, ou seja, você decaiu como o meu primeiro filho decaiu, e pelo mesmo motivo, pelo mesmo propósito. Agora, quando nós olhamos para o caso de Jacó, Jacó nasceu todo errado, tentando roubar a primogenitude do irmão. A criança, o bebê dentro do ventre, segurou o calcanhar do irmão, porque ele queria nascer primeiro. Mas Esaú era forte. A carne é forte. A carne luta com tanta força. Repara quanta facilidade você tem para ficar 1 hora, 2, 3, 4 horas na frente de um videogame, computador, televisão, na frente de uma série. Mas para poder ler a palavra por 10 minutos, você tem batalhas espirituais, batalhas dentro do seu interior. Para orar por 1 hora, você, como os discípulos, cai em sono. Para receber uma palavra e participar de um culto, olha quanta luta. Alguns de vocês que estão nesse culto, olha quanta dificuldade você viveu para poder estar aqui. Olha quanta resistência aconteceu para você participar dessa transmissão. Mas Deus, que domina sobre tudo e todos, colocou você diante dessa mensagem para dizer para você: olhe para o mundo a partir de mim, não olhe para mim a partir do mundo. Sabe por quê, queridos? Quando nós olhamos para Adão, qual foi a primeira imagem que Adão viu? A Bíblia diz, é só você
É só você usar a sua criatividade que você vai enxergar. A Bíblia diz que Deus fez a forma do ser humano com barro. E ali deitado estava aquele barro, aquele boneco de barro, digamos assim. Então Deus se inclinou sobre Adão e soprou sobre Adão o fôlego de vida. E quando Adão abriu os olhos, qual foi a primeira imagem que Adão viu? A primeira coisa que Adão viu foram os olhos de Deus, que estavam sobre ele. Logo depois que Deus soprou o fôlego de vida, Deus se inclinou sobre Adão e soprou o fôlego de vida. Então Adão abriu os olhos e viu os olhos de Deus. E Adão viu não só os olhos, mas Adão também viu um sorriso nos lábios do nosso Senhor. Como trocar? Como trocar os olhos do Senhor, o sorriso de Deus, por algo que é momentâneo e apenas satisfaz o nosso apetite carnal? Então, a primeira imagem que Adão teve foi dos olhos de Deus olhando para ele. Então, a primeira coisa que Adão viu dentro dos olhos de Deus foi si mesmo. Foi a si mesmo. Adão olhou para Deus e ele se viu em Deus. Ele se viu nos olhos de Deus. Adão viu, a primeira vez que ele vê a imagem dele não foi num lago, não foi num rio, não foi nas águas. A primeira vez que ele viu a imagem dele foi dentro dos olhos do Altíssimo. E ele passou a ver tudo, todo mundo. Ele passou a ver todos os seres, toda a terra. E ele passou a ver ele mesmo a partir de Deus. Mas sabe, queridos, o tempo passou e Adão pecou, e a partir do momento em que ele trocou o direito dele de primogenitude por um fruto para saciar o apetite da carne, Adão então, naquele exato momento, ele passa a ver, não mais se ver em Deus, mas ele passa a ver Deus através dele. E como é que isso aconteceu? Deus chega na viração do dia e pergunta: Adão, onde você está? E eu já falei sobre isso esses dias. Deus sabia onde estava Adão, mas Adão não sabia mais onde ele estava. Então Deus pergunta: Adão, onde você está? E Adão responde: eu estou aqui, Senhor. E Deus diz: por que você está se escondendo? E ele diz: eu ouvi os teus passos e tive medo. Ele nunca tinha tido medo nem de Deus e nem de coisa alguma. Não havia o senso de medo nele. O medo, que é um terror para todo ser humano, porque às vezes rouba a nossa fé, rouba a nossa comunhão com Deus. Ele teve medo. Quando eu ouvi os seus passos, eu tive medo e me escondi. E aí Deus perguntou: mas por que você se escondeu? Porque eu percebi que eu estava nu. Sabe, Adão passou a ver Deus a partir dele. Porque quando ele se viu nu, ele teve medo de Deus. Quando ele nasceu, quando ele se tornou ser vivente, alma vivente, quando ele recebeu o fôlego de Deus, ele se viu nos olhos de Deus. A primeira coisa que ele enxergou foi o olhar de Deus sobre ele e o reflexo dele dentro dos olhos de Deus. Aquele foi o espelho dele. Mas quando ele pecou e trocou o direito dele, ele passou a ver Deus através dele, porque a vergonha dele, o pecado dele, a nudez dele, colocou nele medo contra Deus. E aí ele já não viu mais o sorriso de Deus, sem que Deus chegasse até ele. Antes dele ouvir os passos de Deus, ele já conseguiu ver um rosto carrancudo em Deus, que não estava no Senhor. Mas ele pensou: eu errei, eu pequei, eu comi o fruto que não podia, eu agora estou nu, eu não tinha consciência disso, como eu posso estar assim? E quando o meu pai vier, quando ele vier, ele vai me encontrar desse jeito, ele não pode me ver assim. E então ele passou a ver Deus através do pecado dele. Sabe, irmãos, é por isso que nós não conseguimos compreender muitas vezes o amor de Deus no meio do caos. É por isso que nós não conseguimos compreender muitas vezes o amor de Deus no meio dos nossos problemas. É por isso que nós não conseguimos muitas vezes compreender o amor de Deus no meio das nossas lutas e dificuldades. Sabe por quê? Porque nós falamos: como que Deus me ama se Ele me permite passar por isso? Como que Deus me ama se Ele me permite viver assim?
E aí a nossa natureza decaída, a nossa carne, a nossa conduta de Esaú começa a gritar mais forte, a falar mais alto. Então nos esquecemos de que não devemos olhar para Deus a partir de nós. Não podemos olhar para Deus a partir do mundo caótico que nós estamos vivendo, mas nós deveríamos fazer o oposto. Olhar para o mundo caótico a partir de Deus. Olhar para nós a partir de Deus. Porque quando os serafins de Isaías capítulo 6, eles falaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles declararam: toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que os seres humanos, o que as pessoas carnais viam? Eles viam caos e destruição, porque a Síria havia dominado Israel e destruído tudo, matado muitas pessoas. Então havia caos naquele ambiente. Mas os serafins não olharam para a terra pela ótica da terra. Eles não olharam para Deus a partir da terra, eles olharam para a terra a partir de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida a partir de Deus e não o contrário, nós vemos que todos os problemas, todas as coisas contribuirão para o bem de cada um de nós, porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu vida nele. Então temos um propósito a cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas Esaú luta contra Isaac, e Isaac contra Esaú. Esaú quer matar, destruir Isaac. Ou melhor, Esaú quer matar, destruir Jacó. Jacó luta contra Esaú, Esaú contra Jacó. Dentro de nós, essas duas forças, carne e espírito. E o que nós devemos fazer? Nós devemos compreender que é nos aproximando de Deus, que é servindo ao Senhor. E sabe, quando nós servimos ao Senhor, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós nos entregamos para Ele, tudo começa a partir do servir, e depois vem a entrega. Quando eu falo isso, eu consigo, trazer à memória aquela jumenta que Jesus disse assim: olha, entrem na cidade e tragam para mim, para a entrada triunfal, uma jumenta que nunca tenha sido montada. Quem pediria um animal que nunca foi montado para poder passear no meio das pessoas? Esse animal com certeza não era domesticado, não era domado. Um animal que nunca foi montado não aceitaria naturalmente ou facilmente a montaria de alguém. Mas Jesus pede uma jumenta nunca montada, porque aquela jumenta representava a nossa natureza distante de Deus. Mas não a natureza da carne, mas sim a natureza da alma. Uma natureza de Jacó e não de Esaú, porque a natureza de Jacó era indomável. Era uma natureza que aos olhos dos homens, suplantador, enganador, mentiroso. Uma natureza tal qual a minha e a sua antes de conhecermos a Cristo. Mas então, vem Jesus e diz: eu quero aquele que ninguém quis. Eu quero aquele que ninguém ainda conseguiu dominar. Sabe, tem pessoas diante dessa transmissão que a esposa, o marido diz assim: ele é muito duro de coração, ela é muito dura, eu acho que nunca vai se render, eu acho que ele nunca vai se entregar a Cristo, talvez Deus não tenha um propósito na vida dele. E eu estou falando isso para quem está diante dessa transmissão. Tenha certeza, se você está aqui, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Não importa o quão dura ela seja, não importa o quão difícil ela seja, não importa o quão complicada ela é, o Senhor Jesus tem o poder de que com a sua glória e natureza dominar tudo ao redor dele. Então Jesus entra montado naquela jumenta, e a jumenta não pulou, a jumenta não tentou fazer força contra, ela entrou e Jesus fez a entrada triunfal. E uma jumenta que nunca seria vista na história como um meio de transporte para um rei, passou a ser a detentora daquela que carregou a glória sobre ela, a glória do Rei da Glória, a glória de Deus. Da mesma forma, as pessoas olham para mim e para você, as pessoas olham para essa pessoa que você diz que é dura demais de coração, que é muito complicada, que é muito difícil, e as pessoas disseram assim de nós, e dizem talvez assim dessa pessoa:
mas ele não tem cara de crente, mas ela não tem jeito de crente, mas ele não tem eu acho que esse aí nunca vai firmar na igreja, porque é muito complicado, é muito difícil. Você precisa compreender isso. Jesus não entrou montado num cavalo branco, cheio de glória, de poder. Jesus pediu para si uma jumenta chucra, uma jumenta que nunca tinha sido domada, mas a glória dele colocou o domínio sobre aquele ser, e ela carregou a glória de Deus. Da mesma forma, você e eu que nunca fomos vistos como nada, não como alguém que seria detentor da glória de Deus, detentora da glória de Deus, mas o Senhor tem se manifestado através de mim e de você. O Senhor tem se manifestado através de nós, para que nós entendamos: ei, eu pego naturezas não domadas, e eu manifesto a minha glória, e eu as domino, e eu as encho de honra, e eu as faço carregar a minha glória. Aleluia! Se você entende isso, libere um som de glória. O Senhor vai usar essa pessoa que você não acredita, que é um crente, que parece um crente, que um dia vai ser crente. Tem gente diante dessa transmissão, dura de coração, mas que o Senhor fará um grande pastor. Ah, meu irmão, você pode rir hoje, você pode zombar hoje. Quando pediram uma jumenta, é bem provável que disseram: mas Senhor, não é melhor pegar um manga larga, machador, branco, bem forte e bonito? Jesus falou: não, quando eu escolho Davi. Você vê como o homem vê, mas eu vejo como Deus. Ah, é sobre o que é pequeno, falho, insignificante, que eu manifesto a minha glória. É sobre o que é difícil que eu venho com o meu poder e domínio e a minha soberania, e coloco a minha glória sobre ele. Deus vai glorificar o nome dele através de homens e mulheres que eram duros, difíceis, mas o Senhor escolheu para uma grande obra. Se você crê nisso, libere um som de glória, exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia! Pode aplaudir o rei, ele merece, porque ele vai fazer uma grande obra. Agora, queridos, já que eu citei Davi, o Espírito já me impulsiona para uma outra realidade, para uma outra coisa que está dentro dessa realidade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o rei Davi e o rei Saul. O rei Saul representa Esaú, e o rei Davi representa Jacó. Ou seja, o rei Saul representa a nossa natureza que se desviou de Deus. Começou bem lá no Éden, mas se desviou de Deus. O rei Davi representa a nossa natureza no espírito, que começou pequeno, mas o mais velho teve que servir ao mais novo. E se o mais velho se rebela contra o mais novo e tenta destruí-lo, o Senhor vem e subjuga ele. Agora olha que coisa interessante. Saul apacentava o quê? As jumentas do pai. Enquanto que Davi apacentava o quê? As ovelhas do pai. Já havia um destino profético para cada um deles. Um apacentava o que é rebelde, o outro apacentava o que é apacentável. Um apontava para aquilo que dá dor de cabeça, trabalho, o outro apontava para aquilo que está no centro do coração de Deus. Ah, queridos, olha como nosso Deus é gracioso, e como não enxergar esse amor maravilhoso. E quando nós olhamos para Ele e enxergamos tudo em nós e ao nosso redor a partir dEle, tudo parece fazer mais sentido. Porque quando nós vamos às Escrituras Sagradas, e eu entro aqui na nossa conclusão da mensagem dessa noite, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o primeiro Adão, tal qual Esaú, trocou o direito de primogenitude por aquilo que iria satisfazer o seu apetite momentâneo. E aquilo que ele comeu, aquilo que ele trocou para satisfazer as suas necessidades e apetites do momento, roubaram dele a glória de Deus. Roubaram deles o direito que eles tinham. Agora vem o nosso Cristo, segundo Adão. Como diz as Escrituras, Jesus, o Senhor, o segundo Adão,
E lá na tentação do deserto, preste atenção nisso, lá na tentação do deserto, Satanás vem e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus, o segundo Adão, aquele que não trocou o direito de primogenitura, disse: mas está escrito, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sei que eu sou filho, porque o Pai disse isso quando eu saí das águas do batismo. Era isso que Jesus estava dizendo. Lembra, quando ele foi batizado, eu já ensinei isso aqui em outro momento. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ao ser retirado das águas, os céus se abriram, um feixe de luz desceu sobre ele, o Espírito Santo veio numa forma corpórea como de uma pomba, e uma voz do céu, a voz do Pai, declarou: tu és meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E dali o Espírito de Deus o levou para o deserto, para que ele pudesse ser tentado. E lá o segundo Adão não trocou. Eu sou filho, e eu não vou trocar o meu direito de primogênito. E ele não é mais o unigênito, você se lembra? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o unigênito se tornou primogênito, ou seja, passou a ser o primeiro de muitos filhos. Isaac, Isaac foi levado ao sacrifício, mas na hora que o cutelo ia descer, Deus substituiu ele pelo verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestaram de modo glorioso. E a igreja de Deus, com suas debilidades, dificuldades e deficiências, não deixou de ser a noiva do Cordeiro. Ela continua sendo a Rebeca de Jesus Cristo, e Ele voltará em breve para resgatar a sua noiva. Ei, prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. O noivo está voltando. Aleluia. Olhe para tudo que o mundo está vivendo, não a partir de você mesmo. Não olhe para Deus a partir do problema do mundo, mas olhe para o mundo a partir de Deus. Como é que nós podemos olhar para um mundo mau e tentar enxergar o amor de Deus através de um mundo decaído em pecado? A única forma de enxergar o amor de Deus é olhar para o mundo decaído em pecado através da pessoa de Deus. Deus amou, Deus sempre te amou, e Ele não desistiu de você. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz nessa conclusão é: você está disposto a manter a sua primogenitude? Você está disposto a manter o seu direito de filho? Você está disposto a manter o seu direito de filha? Quando o inimigo vier e tentar roubar de você, quando ele tentar trocar com você por aquilo que satisfaz o seu desejo momentâneo, a pornografia, o adultério, quando ele tentar trocar com você pelos bens, pelo dinheiro, pela riqueza, pelas coisas, você deve declarar para ele: olha, eu já sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado pelo Senhor, Ele me ama, e eu não vou decepcionar esse amor. Quantas vezes você e eu falhamos, queridos? Nós falhamos tantas vezes contra o nosso Deus, nós o decepcionamos tantas vezes, mas mesmo assim Ele não deixou de nos amar. E se você entender que ao olhar para você deve olhar a partir de Deus, o que Deus diz a seu respeito. Isso foi ministrado há poucos dias atrás. O que Deus diz sobre nós, filhos e filhas dele. O que Ele diz sobre nós? Bom, em primeiro lugar, como corpo, como igreja, como povo de Deus, a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus Cristo, aquele que não trocou o seu direito lá no deserto. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Isso significa que nós vamos desfrutar de toda a herança do Pai, junto com Jesus lá na eternidade. E sabe o que é mais maravilhoso? Um filho, para desfrutar da herança do Pai, o Pai precisa morrer. O nosso Pai estará lá junto conosco, e mesmo assim Ele nos permite desfrutar da herança e participar da herança com Ele. Agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão no momento em que você estiver diante, e talvez, e eu sei, talvez não, eu sei por condução do Espírito Santo, que existem pessoas diante dessa mensagem, pessoas que estão vivendo um conflito dentro de si, essa batalha entre Esaú e Jacó, essa batalha entre a carne e o Espírito, essa batalha entre o príncipe de Deus, o Israel de Deus, e a nossa natureza pecaminosa, tem forçado uma guerra dentro de você. Mas a orientação do Espírito Santo de Deus para você é: não troque o seu direito por algo que vai satisfazer o seu prazer apenas no momento, satisfazer a sua necessidade apenas no momento. Veja como o inimigo sempre tenta ir nos nossos apetites carnais. Ele foi em Adão e Eva e mexeu com as emoções, e mexeu com a vaidade, e ofereceu aquilo que iria satisfazer o apetite deles, da carne. Ele foi em Esaú e ofereceu aquilo que iria ser a troca de um direito por aquilo que satisfazia momentaneamente a sua carne. E ele foi em Jesus e fez a mesma proposta. E Ele vem em você, e Ele vem em nós, e tenta fazer sempre a mesma proposta. Ele tenta nos dar coisas, Ele tenta mexer com a nossa vaidade, Ele tenta mexer com o nosso orgulho. Ei, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos, para que não tropece com seu pé em nenhuma pedra. Eles te segurarão pela mão, e te conduzirão para que você não caia. Jesus olha para ele e diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Sabe? A luz da palavra sempre estava sobre a mente de Jesus. Enquanto que o coração de Jesus estava derramado aos pés do Pai, a luz do Espírito estava sempre sobre a mente dele. E essas são duas posições, são duas coisas totalmente inerrantes no propósito de avançar rumo à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Luz na mente e um coração derramado. O salmista Davi disse: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o Senhor não desprezará. Jesus tinha um coração derramado diante do Pai, e a luz do Espírito na mente. Quando o inimigo vinha tentando lançar sobre ele a palavra, ele vinha com a palavra, ele vinha com a palavra, ele vinha com a palavra, ele desarmava as estratégias do inimigo. Mas ele não cedeu. Então não ceda. O convite do Espírito Santo de Deus para você nessa noite é: você que estava vivendo distante de Deus, durante um tempo da sua vida você ficou tão longe dele, durante um tempo da sua vida você foi como Jacó, lutando contra Deus, lutando contra as coisas de Deus, sabe, tentando fazer do seu jeito. Mas hoje Jesus te traz para esse encontro, Ele te traz para esse Peniel. E sabe, eu já falei sobre isso aqui, o significado mais profundo da raiz da palavra Peniel não significa apenas lugar de encontro com Deus, mas a palavra na sua origem significa olhar nos olhos de Deus. Peni significa olhar nos olhos, e El significa Deus, olhar nos olhos de Deus. Quando Deus nos traz para um ambiente como esse, presta atenção, quando Deus nos traz para um ambiente como esse, quando Deus nos traz uma palavra como essa, o que Ele está fazendo? Ele está fazendo o mesmo que Ele fez sobre Adão lá no primeiro dia, soprando o fôlego de vida. E a vida que Ele está soprando em mim e em você nessa noite é para que você abra os olhos e enxergue o olhar dEle sobre você e o sorriso dEle sobre você, para que você diga: Pai, eu acordei. E Ele diga: então levanta, filho, temos muito a fazer juntos. Ei, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para os olhos dEle nessa noite através dessa palavra, e veja você mesmo, e enxergue que as suas debilidades, deficiências, dificuldades, as nossas debilidades, deficiências e dificuldades, elas são colocadas diante de nós quando olhamos nos olhos dEle. E ao olhar para os olhos dEle, nós entendemos e enxergamos: eu não sou, não posso, não tenho. Mas ao olhar para mim a partir dEle,
Eu entendo, mas Ele tem, Ele pode, Ele é, e nele eu posso todas as coisas, e nele eu não temo o perigo e o mal, eu não temo o dia do vale de sombra e de escuridão e de morte. Nele eu não preciso me preocupar, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece, quem nos fortalece é o Senhor que sopra sobre nós fôlego novo de vida. Ei, feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu peito. Eu quero convidar você a declarar assim: Senhor Deus. Não, mas declare isso, diga assim: Pai Santo, me ajuda, para que a partir de hoje eu não veja mais o Senhor a partir do mundo decaído, mas que a partir de hoje eu enxergue o mundo a partir do Senhor. O Senhor não deixou de nos amar. As circunstâncias não provam o contrário disso. O Senhor ainda nos ama. E em breve estaremos contigo. Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. O noivo vem resgatar a sua noiva. Esse dia está próximo. Todos os sinais apontam para isso. E quem você deseja ser no dia em que ele vier? Esaú? Você deseja ser como Edom, que caiu e que foi desprezado por Deus para sempre? Ou você deseja ser como Jacó, que mesmo tendo vivido em erros e falhas, foi transformado pelo Senhor em Israel? Essa noite eu quero fazer um convite a você. Você que decide hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que se envergonha do Senhor, Ele terá vergonha dessa pessoa naquele grande dia, diante do grande trono branco, diante do julgamento de Deus. Mas aqueles que o confessam diante do Pai, diante dos homens, Ele também o confessará diante do Pai que está no céu. Então hoje nós não estamos aqui reunidos no templo por causa de tudo que o mundo está vivendo. Mas isso não significa que Deus te ame menos, que Deus nos ama menos. Não significa que Deus deixou de nos amar. Em que tem nos amado? E Ele diz: eu tenho te amado em todos os momentos, de todas as formas, em todas as circunstâncias. Eu tenho amado você, por isso eu coloquei você diante dessa mensagem. Não importa se as pessoas entendem que o seu coração é duro, ou que você se sente, não, mas eu não consigo me ver como um crente. Deus está te chamando nessa noite e você já sentiu o toque dEle. Você já sentiu o toque do Espírito. E eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus não significa entregar a sua vida a uma igreja, a uma instituição religiosa, a um pastor daqui da terra. Não, entregar a sua vida a Jesus significa que Ele vai passar a governar a sua história, e que Ele vai mudar o seu nome de Jacó para Israel, para que você seja príncipe de Deus, princesa de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O mundo é mau, os dias estão se findando, a areia da ampulheta de Deus está quase com seus últimos grãos caindo. O dia da vinda do nosso Senhor está chegando, da volta do nosso Senhor está chegando, e você precisa tomar uma decisão. Todos os sinais estão mostrando isso. Essa peste, essa pandemia que nós estamos vivendo no mundo é um apontamento claro de que Jesus está voltando. Todas as lutas, dificuldades, olha que o mundo estava se sentindo super seguro de si mesmo. Então Deus permitiu um vírus que nós não conseguimos nem enxergar a olho nu, fazer tudo o que está fazendo no mundo, para que os filhos se voltem para o Pai. Ele disse que nos últimos dias haveria um grande último avivamento que iria varrer a terra. E Deus está sacudindo a terra para que os galhos secos caiam, e para que os ramos que estão presos na videira permaneçam firmes. Aos galhos secos é dado o fogo, aos ramos é dado vida. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite, e a partir de hoje Ele vai fazer algo novo na sua história. Eu quero convidar você que nunca fez essa oração a fazer aí na sua casa. A oração é assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o meu Deus. Que o Teu Santo Espírito entre em mim
e mude tudo dentro de mim, para que comece um novo tempo na minha história, para que eu seja participante da natureza divina, para que eu seja Israel e não Edom, em nome de Jesus. Assim eu oro, confiando na tua graça e na tua aliança para comigo a partir de hoje. Assim eu oro, amém, Deus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero convidar você, que ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus dessa forma, a colocar aí no chat, a colocar aí nos comentários: eu entreguei a minha vida a Jesus. Não tenha vergonha do Senhor. Não pense no que os seus amigos vão pensar, no que os seus colegas vão pensar aqui. É você e Deus. Deus está aí na sua casa, o Espírito Santo está aí ao seu lado. Basta você colocar aí, pegue o seu celular, vá no computador, pegue um tablet, não sei, pega o que você puder e digite aí: eu entreguei a minha vida a Jesus. Se você não tiver nada disso na sua mão, mas tem alguém do seu lado participando com o celular ou com o tablet, diga assim: escreva para mim: eu entreguei a minha vida a Jesus. E o Senhor Jesus vai fazer morada em você, e vai começar tudo novo na sua vida, e você verá a glória de Deus, e as chamas do inferno não poderão abrasar você, e você verá o reino da glória do nosso eterno e maravilhoso Pai, e estaremos juntos com Ele, participando das bodas do Cordeiro, da festa separada para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dEle, e que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor resplandeça sobre nós o rosto dEle, e nos dê a paz. Assim eu te abençoo como ministro de Deus, em o nome de Jesus, e que o Senhor venha e abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. E eu quero dizer para você que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito especial, onde Deus está restaurando aquilo que Ele começou lá no Éden. Como você disse um belo dia no portão da sua casa, evangelista Maria, Jesus está fazendo a igreja voltar para as suas origens. Jesus está fazendo cada um de nós voltarmos para a origem, para o Éden, para a intimidade, para a comunhão com o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. Que todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia.